vamos então aproveitar esse momento para a gente receber bastante de Deus, né? Então fica aqui meu cumprimento, pastora Jaqueline, pastor Ronivão aí, Deus abençoe vocês, a igreja toda, né? Bom seria estar aí com vocês, mas momento nos impossibilita, mas também não impossibilita de a gente ser treinado por Deus, de receber instrução de Deus. Eu espero que essa instrução seja uma instrução muito válida para o seu chamado, para a sua vida, que ajude você deslanchar, né? Ativar melhor o chamamento que está sobre sua vida, tá bom? Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre ser conhecido por Deus, aquilo que Deus nos conheceu fazer ou se tornar conhecido em nós, né? Se tornar conhecido em nós. Então, vamos lá. Você que está aí com a sua Bíblia na mão, abra em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Diz assim: antes que eu te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei. As nações eu te dei por profeta. É interessante que essa palavra, Deus está falando para Jeremias que antes dele ser gerado fisicamente, Deus o conheceu. Essa palavra conhecer é uma palavra que a gente precisa ter uma compreensão maior, né? Maior. Nós temos a tendência de achar que a nossa vida começa quando nascemos fisicamente. Na verdade, o nascer é uma capacidade que Deus nos dá para dar um start dentro do propósito. O propósito que há sobre a sua vida, ela é maior do que a sua vida, porque ela foi feita antes, dentro do propósito divino, e vai te dar resultado para a eternidade. Então Deus te deu uma vida aí, sei lá, 70, 80 anos, né? Alguns vão um pouquinho mais do que isso, mas você precisa dar uma resposta para Deus. Nesses tempos que você vai viver na terra, não viver como uma mentalidade desassociada, alienada de Deus, separada do que Deus tem para você. Muitas pessoas vivem o que o mundo vive. E a Bíblia diz que um dos juízos de Deus na terra, quando Deus terminou a humanidade em Noé, foi porque não é que as pessoas não viviam, elas casavam, se davam em casamento, faziam festa, elas tinham uma vida. O que elas perderam foi o propósito. Então, muitas vezes, só o viver não tem valor nenhum para Deus. O que vale para Deus é viver com um propósito, né? Senão, e aí a gente precisa entender o seguinte: o nascer fisicamente é a oportunidade que Deus nos dá para dar um start na nossa vida. E é interessante que aqui, quando a Bíblia fala que nós somos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, está falando de você. Que antes de você ser formado, Deus já te elegeu em Cristo Jesus, né? Agora, o problema, talvez, que a maioria de nós enfrenta é esse, que nós pensamos que o nosso ministério também só existe a partir de que nós entramos para a igreja. E também não é uma verdade. O nosso chamamento em Deus, ele existe antes, ele existe na eternidade. Quando a Bíblia diz que Deus conheceu Jeremias, e quando a Bíblia diz que Deus te conheceu, Deus está falando de um tempo antes do tempo real, né? Esses dias nós estávamos falando sobre tempo, e eu estava numa live, e tinha gente do Japão na live, gente da Europa, do Brasil e várias partes do mundo. Então imagina comigo, no Japão agora é outro dia, já é segunda-feira às 6 da tarde, no Japão é segunda-feira às 6 da tarde, então já um dia na frente. Nós estamos no domingo, 4, 5 da tarde aí, né? 5h45 da tarde, 4h45 no Mato Grosso. Na Europa já passa da meia-noite. Aonde Deus está? Em qual horário que Deus está? Na verdade, Deus, ele está
Em nenhum desses horários. Deus está na eternidade. O tempo, Deus condicionou nós. Nós estamos dentro do tempo. Por isso, nesse tempo que você existe, é importante você entender o start. Então, quando você nasce de novo, vem para o corpo de Cristo, vai começar ativar o seu chamamento. E o triste é que muita gente continua, nasce de novo, fica na igreja, fica no corpo de Cristo, mas acaba não ativando o seu chamado. Sabe qual é a pergunta que mais chega no nosso ministério, que mais é sintetizado de todas as perguntas? O que eu sou? Qual a minha função no corpo de Cristo? São pessoas que nunca ativaram o seu chamado, né? Então, aquilo que Deus nos conheceu na eternidade, nós vamos ativar no nosso presente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. É interessante que quando Deus declara que conheceu Jeremias, quando se diz que conhece alguma pessoa, é porque você convive com ela. O que Deus estava dizendo para Jeremias era o seguinte: Jeremias, antes de você nascer fisicamente, eu te conheci. O que Deus estava querendo dizer, Jeremias, espiritualmente, você já veio de mim. Na eternidade, eu me relacionei com você. Antes de você ser formado no ventre, antes de você existir, vir a esse mundo, eu te conheci e eu te dei uma habilidade, eu te dei um chamamento, eu te dei uma vocação, eu te elegi, te dei uma eleição para você ser um profeta. Ora, Jeremias não tinha nascido, não era grande, não estava vivendo fisicamente nesse mundo, então em Deus é que ele recebeu tudo isso. Ele não recebeu na área física, né? na humanidade física, ele recebeu dentro do seu espírito. E é interessante que a gente às vezes pensa que nós... Por isso que todo chamado de Deus, ele é irrevogável, porque ele é dado antes do físico, ele é dado dentro de um conhecimento de Deus na eternidade, na eleição que temos em Deus, na vocação que temos em Deus, no chamamento que temos em Deus. Conhecer quer dizer que você conhece aquela pessoa dentro da intimidade. Deus estava dizendo para Jeremias, ele diz para mim e para você a mesma coisa: eu te conheço dentro da sua intimidade. De agora, não, eu te conheço desde a sua eleição. Desde quando eu te gerei espiritualmente, gerei para um propósito, eu te conheço. Ou seja, é interessante que essa palavra no hebraico, conhecer, né, ela é a palavra yadá, né? Yada, depende conforme a pronúncia que você queira falar. E ela o significado dessa palavra é assim: é estar familiarizado, conhecer suas habilidades, tornar conhecido, ser percebido. Tudo isso está dentro dessa palavra, você pode explicar ela dessa forma. Então, quando Deus disse para Jeremias, eu te conheci, ele diz assim: eu sou familiarizado com você. Você é familiarizado comigo. Eu conheço as suas habilidades, porque Deus está dizendo que ele é um profeta, e depois você vai ver que ele vai dizer que não é, que ele tem debilidades, fraquezas, mas Deus está dizendo exatamente o contrário. Diz: eu te conheci, as habilidades fui eu que te concedi, eu que te dei as habilidades, eu que vou te tornar conhecido, eu que te tornarei, né? Depois nós vamos ver algumas coisas aqui a respeito da sua chamada. Você vai ser percebido dentro daquilo que eu te vocacionei. Eu acho que a maior tragédia na Terra é quando uma pessoa parte dessa terra sem nascer de novo, sem conhecer Jesus. Muitas vezes a religião assusta as pessoas que o inferno é terrível e realmente lá não é um lugar bom, mas a Bíblia diz que aquele que partiu desse mundo separado de Deus nunca mais poderá encontrar o Criador. Então, partir dessa terra sem nascer de novo é uma tragédia, porque aquela pessoa nunca mais poderá encontrar o seu Criador. Nunca mais, acabou.
E a outra tragédia é quando crentes nascem de novo e se tornam religiosos, sem saber o propósito de Deus para eles na terra, sem cumprir um propósito. Então fica aquele tipo de cristão que não tem objetivo para Deus, não sabe qual o seu chamamento, a sua vocação, e aí a gente olha que muita gente não sabe o que está fazendo. E eu espero que hoje seja um momento da gente despertar, né, para esse entendimento, que Deus estava dizendo para Jeremias: antes de você nascer, eu me relacionei intimamente com você, eu te vocacionei, eu liberei dons, eu liberei tanta coisa sobre o seu espírito, e um dia você vai dar um start nisso, você vai poder ter a oportunidade de vir a esse mundo fisicamente para cumprir esse propósito. É o que está acontecendo. O Jeremias fez a parte dele já, mas agora quem está no mundo? Eu e você. Será que nós somos um acidente que veio a esse mundo por um descuido sexual dos nossos pais, ou um caso? Não, claro que não. Você tem um propósito, por que você veio nesse mundo. Agora, existe muita questão do treinamento. A questão do treinamento, e é o que nós nos reunimos hoje aqui para receber. Olha o treinamento humano de Jeremias, e talvez isso produza um espelho, né? Para a gente poder observar, nos enxergar também. Jeremias 1,6 diz assim: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Deus ia dar ele como um profeta, então era como se alguém que ia falar. E ele está dizendo o seguinte: existem duas coisas que o diabo trabalha sempre, com essas duas características, ó. Você é muito jovem, você não pode fazer, que você é muito jovem. Outros, o diabo diz que você é muito velho. Então ele descarta uma grande maioria de pessoas para fazer a vontade de Deus, exatamente por essa questão: ou eu sou muito jovem, ou eu sou muito velho. Mas olha o que diz, continua dizendo aqui: o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos que eu enviar, você irá e dirá o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. É interessante, queridos, que o modelo racional tem tendência de ser um fracasso. Nós temos a tendência porque nascemos num mundo de pessoas fracassadas, de pessoas negativas, nos relacionamos. Se você pegar as mídias, você vai assistir notícia de coisa só de fracasso, de notícia ruim, de medo. Então é muito interessante que aonde a gente se relaciona, normalmente pode ser um ambiente exatamente isso. Você não vai ser nada, você não vai conquistar nada. Está muito ligado, né, a toda a informação que você recebe. Então, às vezes, até em torno de coisas fracassadas ao nosso redor. Isso é muito comum humanamente. Ambiente familiar, ambiente de trabalho, ambiente secular, um mundo de notícias, de você absorver que você não é capaz. Mas esse mundo não te conheceu. Porque quem te conheceu antes da vinda fisicamente a esse mundo foi Deus. Então ele te deu uma habilidade. Por isso que Deus vai agora atrás de você com palavras proféticas, com ambientes proféticos, para tentar dar um start, começar uma nova estação, um novo tempo na sua vida. E é interessante que mesmo as pessoas geradas por Deus, para serem um sucesso, elas muitas vezes vivem nanizadas, apequenadas exatamente por esses ambientes. Nós somos mais ou menos a média das pessoas que nós vivemos ao nosso redor. Nós não somos muito distantes das notícias. Se você assiste muita televisão, notícia, você vai ser aquela média daquele povo lá atormentado, medroso, que não vai ter iniciativa, e quando fizer vai fazer debaixo de muito estresse, de muito medo, porque você não tem uma consciência de quem você é. Você está tendo uma consciência de quem eles estão ditando que você seja. Por isso que eu tenho falado, e é um outro assunto, né? Como um profeta de Deus, nós vamos ver uma década extraordinária. 2021 a 2030 essa é a década mais extraordinária do mundo. Hoje eu estava lendo a capa do jornal do New York Times,
Então, eles estão falando uma notícia que nós não temos. As nossas notícias aqui são que o Brasil está um fracasso, que o governo é um fracasso, mas a notícia do New York Times fala que o Brasil é hoje o país que está crescendo mais no mundo, que venceu vários desafios e que está numa liderança de crescimento como no tempo antes da Covid. Então, na verdade, é que muitas pessoas estão dentro daquele meio impactado com notícia ruim, então estão cheios de medos. E é interessante que um dia eu estava na casa do meu filho, do Marcos, meu filho do meio, ele criava peixes ornamentais dentro de aquários. Aquários são... e tinham aqueles peixinhos pequenos de aquário. E lá dentro ele tinha colocado uma piraíba. Piraíba é um peixe aí do norte do país, né, dos rios amazônicos, da bacia amazônica, e ela é enorme, ela é um peixe bagre, da linha dos bagres, né, que dá 30, 40 quilos, tamanho de um homem quase. Mas ela estava lá dentro do aquário desse tamanho assim, ó. Por quê? Porque aquele meio não fazia com que ela crescesse. O tipo de alimento, o espaço, a altura. E eu disse para o meu filho, esse peixe foi criado por Deus na estrutura para ser um gigante, está aí dentro como um anãozinho. Porque o meio, e eu espero que hoje, meu querido, você receba uma palavra de Deus para quebrar, exatamente esse é o aquário, quebrar esse lugar que deixa você pequeno, apequenado, diminuído, de que você não pode ser um vencedor. Por quê? Porque Deus enviou palavras para você, Deus enviou, assim como Deus enviou para Jeremias, né? E é interessante que Deus vai enviar uma palavra para você, e tem enviado, eu acredito muito, exatamente para tirar você desse ambiente e levar você para uma nova estação. E esse talvez seja o âmago do treinamento de hoje, da nossa aula de hoje, né? Talvez seja a chave principal do que eu quero falar aqui. Como entender a resposta de Deus. Como entender a resposta de Deus para a minha vida? Por que eu vim a esse mundo? Qual a razão de eu estar aqui? Para ser mais um no censo do mundo? Não. Deus tem um propósito. Diga aí comigo, repete. Deus tem um propósito comigo. Agora, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a gente precisa de uma experiência com Deus. Não tem como você quebrar o selo da carne, quebrar o selo da alma, quebrar os ambientes, quebrar o seu aquário. Vocês sabem, eu vou dar um outro exemplo. Um dia eu fui numa floricultura e eu olhei um pé de manga dentro de um potinho assim e um pé de manga dessa altura. E tinha 2 frutas já no pé de manga. E eu falei para a mulher, para a dona lá daquela floricultura, eu falei, mas meu Deus, essa árvore, essa aí não é um pé de manga que dá aquela árvore de 10, 20 metros de altura? Ela disse assim, se tirar do pote ela cresce. O que eu quero dizer hoje é que você foi chamado para ser um vencedor grande, então você precisa quebrar o seu pote, e essa é talvez o centro, a chave dessa mensagem aí, né? Você pode escolher viver nanizado, apequenado, ainda te chamarem de manga, mas ser um pé de manga dessa altura, ainda frutificando pouco, ou você pode quebrar tudo e crescer e se tornar uma árvore com milhares de frutos e frutificar, encontrar o seu chamado, entender o que Deus tem para você. Primeiro você precisa ter uma experiência com Deus. Olha o que Deus diz a Jeremias aqui. Jeremias 1:9. O Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. É interessante que Jeremias está dizendo que não pode, que é uma criança, e Deus disse, não, você precisa compreender uma coisa. Eu vou te dar uma experiência. E depois a gente olha como é que Jeremias tem uma perspectiva nova. Sem você ter essa experiência com Deus, ficar só no âmbito racional. Se você não tem uma experiência com o poder de Deus, com o Espírito Santo, entrar em ambientes de oração, de jejum, e Deus trazer uma experiência, fazer você cruzar o racional.
Porque a fé, ela sobrepuja a razão, o conhecimento, as emoções, ela é um ambiente maior, ela é um ambiente sobrenatural, não é normal e nem natural, ela é um ambiente sobrenatural. Então, a primeira coisa que Jeremias, para dar um start no seu ministério, precisou uma experiência sobrenatural. Então, a primeira coisa que você precisa é uma experiência de ser tocado, profundamente tocado por Deus, você quebrar esse selo da racionalidade e entrar num lugar espiritual, num ambiente espiritual. É lá que vai dar o start do seu chamado, da sua vocação, da eleição, daquilo que Deus conheceu em você e para que você conheça agora também o que Deus tem para a sua vida. Primeiro, a experiência com Deus, ela muda tudo, ela muda a sua atitude. Pessoas sem experiência com Deus não têm atitude. Elas são Maria vai com as outras. O que um fala hoje, se o pastor falar na igreja, vai ser bênção, vai ser bom, aleluia, tá todo mundo. Aí o jornal lá, o Fantástico, que não é nada fantástico, vai dizer assim, ó, a coisa segunda-feira vai estar terrível. Tudo vai estar terrível. A pessoa fala, é verdade, segunda-feira ela não tem atitude. Não tomou uma atitude. A experiência com Deus promove atitude. A segunda coisa que a experiência com Deus promove dentro de nós é uma perspectiva. Você vai ter uma perspectiva diferente das pessoas que te rodeiam. Você não vai ser mais gente de aquário, você não vai ser mais gente de pote. Você vai ser gente plantado para frutificar. Vai ser árvore para gerar sombra, para gerar frutos, para tocar muita gente. Não vai ser aqueles que precisam ser aguados no pote cada dia. A sua perspectiva de vida é diferente. E a terceira coisa, o que muda é a sua visão a respeito tanto da terra quanto do céu. A perspectiva de ter uma visão espiritual das coisas. Você mudará. Olha o que Deus fala aqui depois da experiência com Jeremias, né? Aí diz assim, ó. E a palavra do Senhor veio a mim e diz, o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. Respondi, o Senhor disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio novamente a Jeremias dizendo, o que você vê? Eu respondi, vejo uma panela fervendo e ela estará inclinada do norte para cá. E o Senhor disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Ele está falando sobre um juízo sobre Israel e sobre uma região do mundo em desobediência. Mas agora Jeremias estava vendo as coisas de uma perspectiva espiritual. Tem gente, você notou que tem gente que diz assim, pastor, eu tive um sonho, o que isso significa? Pastor, o que significa? A pessoa não entende espiritualmente como Deus está se movendo no seu espírito. Tudo que ela tem é uma leitura e um desenho racional. Só ela entende aquilo que é humano. Quando você tem uma experiência com Deus, muda suas atitudes, suas perspectivas, sua visão a respeito de ambientes espirituais. Você vai ver além da razão humana. Quando você recebe uma palavra profética de Deus, eu acredito que todos vocês que estão conosco nessa aula devem ter recebido já uma palavra de Deus. Uma palavra que Deus se moveu sobre você. É interessante, esse ambiente, ele sempre está carregado de coisas sobrenaturais. Toda palavra profética de Deus é um ambiente que está carregado de sobrenaturalidade de Deus. Com ações miraculosas, unção de Deus, operações de anjos, operações do Espírito de Deus, operações dos céus a seu favor, enfim, tem coisas sobrenaturais. Agora, a pergunta é, por que quando todo mundo recebe essa palavra? Por que para uns funciona e para outros não? E eu espero que você não seja aquele que não deu uma resposta para Deus. Eu espero, e quando eu estava preparando essa mensagem, meditando nela, eu estava entendendo que à medida que eu falo a palavra, você tem que dar uma resposta a Deus pela palavra que você recebe, ou positiva ou negativa. E é interessante
que muitos vão viver, assim que receber uma palavra de Deus, vão viver uma nova estação. Outros vão viver do mesmo jeito. Eles estarão alienados do sobrenatural de Deus, e vai parecer que o sobrenatural é uma utopia que está sendo falado. Tem muita gente que às vezes está sentado na cadeira dentro de uma igreja, recebendo uma palavra para entrar num ambiente natural, e ele pensa, isso é uma utopia, isso não existe. Tá? Porque ele vive num selo carnal, ele vive numa cegueira espiritual, a visão não abriu, a perspectiva não abriu, as suas atitudes não serão sempre as mesmas carnais. Mas eu espero que você que está aí junto conosco nesse treinamento, você dê uma resposta para Deus. É muito comum, gente, muita gente receber a mesma palavra e uns entrar nela e outros não. Por quê? Por causa da resposta que cada um precisa dar. É uma resposta que cada um precisa dar. O que você precisa entender? Primeiro, que a experiência tem que ser no estilo sobrenatural. Não é natural. Não é natural. Quando eu me converti e eu recebi esse entendimento sobrenatural, eu comecei a ler a Bíblia e orar de 2 a 10 horas por dia. Quem veio me procurar para dizer que não precisava tanto? Crente, pastores, líderes. Não, muita gente já ficou louco lendo a Bíblia muito. Muita gente já ficou louco orando. Gente, fala para mim, como que essas pessoas entenderam um ambiente espiritual? É interessante, eu cheguei a dizer para eles, olha, eu não estou buscando um ambiente natural. Se eu estivesse buscando um ambiente, uma resposta natural, eu teria continuado dentro de uma universidade. Eu estou buscando uma resposta sobrenatural, algo que foi dado antes do natural. Eu quero uma resposta para a minha vida, para o meu chamado, para a minha vocação. A palavra de Deus para mim era que eu seria um pregador. Então eu passava o pregador da palavra, eu passava tempo com a palavra de Deus. E é interessante que muitas vezes eu adormecia lendo a Bíblia. Orando e lendo a Bíblia, né? E principalmente orando em línguas, né? Muito tempo orando em línguas e lendo a Bíblia. E às vezes eu adormecia, cansado, babava na Bíblia, rasgava a folha da Bíblia. Então deixa eu dizer uma coisa, se a sua experiência não for sobrenatural, é muito difícil você entrar em ambientes sobrenatural. Você não entra em ambiente sobrenatural pelo natural. Você entra em ambiente sobrenatural pelo sobrenatural. Então, primeira experiência sua tem que ser sobrenatural. Segundo, compreender que não é só a palavra profética que você recebe que está carregada de coisas sobrenaturais. Você também está carregado de coisas sobrenaturais. É interessante, queridos, que a gente tem a tendência nós temos uma tendência de dizer assim, ó, é uma resposta evasiva, uma resposta... mas ninguém leva nada desse mundo, todo mundo veio a esse mundo sem nada. Fisicamente você veio sem nada, sim, mas você não dá para dizer que você não veio sem nada a esse mundo. Você já veio com talentos, com dons, com sobrenaturalidade, com coisas que Deus semeou no seu coração. Então, é muito importante, porque muita gente diz assim, que ele cresça, que eu diminua para não fazer nada para Deus. Não é nesse sentido que esse texto está falando isso. Também não é no sentido que diz se você veio com nada e volta com nada. Você veio por causa de um propósito, está embutido dentro de você. Você veio carregado de dons, de chamada, de vocação, de sobrenaturalidade para se tornar mais do que vencedor nesse mundo. Às vezes as pessoas dizem para mim, pastor, por que Deus me colocou agora, nesse mundo, nesse tempo de dificuldade? Você poderia ter vindo no outro tempo que era o mais fácil, né? E você olha assim, e aí você olha na história da Bíblia, quem cresceu? Daniel, José, Davi, Abraão, Josué. Que bom que eles venceram no seu tempo. Mas naquele tempo, eles venceram. Talvez se eles vivessem no nosso tempo, eles não venceriam. Por quê? Porque para esse tempo
Deus conheceu e colocou eles naquele tempo. Para esse tempo de maldade, de tanta necessidade, sabe quem Deus escolheu para ser o vencedor? Você. Deus escolheu você para ser o vencedor. Então, você precisa dar uma resposta disso. Você está carregado de ambientes para acelerar nações, para você tocar pessoas. Puxa, pastor, não toco nem ao meu redor. Nações? As nações, o mundo cada vez está se decompondo, se destruindo cada vez mais. Deus vai usar quem? Aquele que Deus projetou para esse tempo. Eu fico imaginando o seguinte, vamos pegar o exemplo de um homem que Deus usou, ainda contemporâneo a nós, o Billy Graham. O Billy Graham, ele ouviu a palavra por um homem, numa reunião que só estava ele. Você já pensou se Deus dissesse para aquele que pregou para o Billy Graham, dissesse, você vai pregar e vai abalar o mundo com a sua pregação. E aí o ministério dele se resumiu a poucas pessoas. Ele pode dizer, Deus, o Senhor errou a palavra. Mas, é isso mesmo. Ele carregava dentro dele uma instrução de Deus. Ele veio carregado de um ambiente para ganhar o Billy Graham para Jesus. E o Billy Graham tocou nações ao redor do mundo. A mesma coisa com o Po Young-Soo. Quem ganhou ele é um homem de um ministério não conhecido, muito pequenininho, muito restrito. Mas quando ele veio ao mundo, Deus disse, você veio ao mundo para abalar nações. E então, se ele fosse, puxa, mas meu ministério está restrito a tão pouca coisa, não importa, um dia você vai dar uma palavra para alguém, e esse alguém se chamará Po Young-Soo. E aí ele vai tocar as nações da terra. O que Deus estava dizendo para Jeremias era a mesma coisa, gente. Você não é criança, você não é menino. Eu te carreguei, você veio, eu te conheci, eu carreguei você como um míssil, como uma bomba, para o seu tempo você liberar a palavra, destruir, ajudar, derribar, construir nações. O que Deus está dizendo para nós nesse momento? Não é para a gente se acovardar debaixo de notícias ruins, se esconder. Não, agora é o seu momento, Deus te preparou para isso, você já parou. Porque você veio ao mundo, Deus ajeitou tanta coisa para fazer você vir a esse mundo, a esse tempo, a essa estação. É interessante que antes de você ser formado, fisicamente Deus te conheceu. Deus se relacionou com seu espírito. E agora você precisa dar uma resposta a isso. Você precisa dar uma resposta. Claro que talvez nós vamos ter que fazer um dia, na outra live, para continuar quais são os passos de relacionamento com Deus, como oração, como jejum, como adoração, como meditação na palavra, se entregar mais profundamente isso. A igreja precisa fazer isso. Nós precisamos entrar num ambiente mais sobrenatural, voltar a orar mais, buscar mais a presença de Deus. É interessante que quando eu tinha por volta de 4, 5 anos de idade, eu tive uma experiência, eu sonhei, tive um sonho, uma série de sonhos, uma semana. E nesses sonhos eu sonhava com um homem que eu nunca tinha visto, sua voz, o seu jeito. E esse homem me pegava e me colocava em palcos, com muita gente na frente, muita gente que eu nunca conheci, raças, pessoas ainda como menino não tinha conhecimento da vida. E ele dizia assim, fala. E eu dizia, eu tenho medo, não sei o que falar. Daí aquele homem dizia, você vai falar de mim. E parece que o coração daquele homem envolvia o meu coração. E eu conhecia tanto a respeito daquele homem, e eu começava a falar dele, da sua bondade, do seu amor. E assim que eu falava, o rosto das pessoas iam mudando, a face ia mudando. E essas pessoas iam sendo transformadas. Quando terminava a reunião, estava todo mundo alegre. Na próxima noite eu tive o mesmo sonho, assim durante uma semana eu tive os mesmos sonhos. E é interessante que isso me marcou muito como criança, muito, muito. Eu comecei logo depois
de eu ser alfabetizado, né? Aprender sobre a Bíblia. Eu sabia muito da Bíblia, né? Mas aos 14 anos eu saí da casa dos meus pais, fui estudar num colégio interno, e onde eu conheci os pecados, os vícios, e eu me afastei de Deus. Aos 24 para 25 anos eu voltei para o Senhor. Aí eu voltei para Deus, e aí eu entrei nesse ambiente de oração sobrenatural. E era o meu costume agora orar de 2 até 10 horas por dia, todo dia, oração, palavra de Deus, jejum, buscar esses ambientes sobrenaturais. E um dia minha esposa, ela ia fazer uma viagem, e eu disse, olha, eu não vou junto, eu vou ficar em casa, eu vou buscar mais a Deus essa semana. E naquela semana, eu comecei a fazer um jejum e me entregar mais profundamente à oração. E eu sempre tinha o costume de orar até dormir, pegar no sono orando. Ficava orando em línguas lá até eu conseguir dormir. E eu não sei quando foi que eu dormi, mas eu sei quando eu acordei. Quando eu acordei, as luzes do meu quarto, elas não existiam mais, o teto não existia mais. Tudo era uma névoa azul, e eu olhei para o meu corpo, ele estava tremendo, todas as partes do meu corpo tremiam como uma gelatina. Quando alguém mexe ela assim, tremendo. E aí eu também, agora que o meu sentido físico despertaram, eu comecei a entender que naquele lugar era a mesma presença que eu tinha quando eu era um menino. Eu não consegui ver esse homem como eu vi quando menino, mas agora era a mesma presença me envolvendo. E aí eu fui entender que aqueles sonhos como menino não eram simplesmente sonhos, eram visões de Deus. Eram visões que Deus estava me dando a respeito do chamamento. Que antes de eu ser um pregador, Deus me conhece, antes de eu vir a esse mundo, Deus me chamou para ser um pregador. Por isso aquela série de sonhos. E depois, essa semana também Deus trouxe de volta toda uma série de visões a respeito de palcos, de estar na frente de muita gente ao redor do mundo, de raças diferentes. E hoje eu vejo, cada vez que eu estou num palco, em algum lugar do mundo, em algum canto do mundo, eu chego num país, eu chego num palco, lá tem povos de outras raças, mas eu chego lá e falei, meu Deus, parece que eu já estive aqui. E no Senhor eu já estive lá mesmo. Porque Deus, ele não está ligado ao tempo, ao fator tempo. Nós é que estamos relacionados. Deus não está limitado a isso. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou para mim, pastor, me diga, qual é uma coisa que você pode contar que você rompeu? Estavam querendo saber a respeito da minha vida. E eu olhei para aquela pessoa e disse assim, eu sou um improvável. Porque segundo a circunstância do mundo, onde eu nasci, onde eu vivi, como eu convivi, quando eu nasci de novo, eu jamais poderia ser o que Deus determinou que eu fosse. Eu conheço minhas limitações. Só para te dar um exemplo, o primeiro grupo religioso que eu fui até ele para pedir para ser um pregador deles, para ser um pastor nas suas fileiras, sabe o que eles riram? Eles riram de mim, perguntaram quais as minhas habilidades, as minhas formações teológicas. Eu disse, eu não tenho, eu só tenho uma chamada de Deus, eu tenho uma vocação de Deus, eu tenho uma palavra de Deus. Eles riram. Passou-se os anos. Eu não acreditei naquelas palavras, eu não parei nas críticas. Eu tenho notado que muita gente para nas críticas, fazem um aquáriozinho, um pote para viver. Ah, ninguém me apoia, ninguém isso. Eu não falei, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me chamou.
não me permiti viver em potes religiosos, não me permiti viver em aquários religiosos. Eu nasci para vencer. Passado alguns anos, eu lembro, eu me tornei pregador daquele grupo religioso, das suas convenções nacionais. E eu lembro que algumas vezes aqueles que me impediram, que me ridicularizaram de estar entre eles, estavam lá assistindo agora eu ministrar sobre eles. Então eu estava falando sobre isso, que em relação ao mundo, talvez tudo contribui para você ser pequeno dentro de um pote, dentro de um aquário, mas Deus disse que essa não é a verdade sobre sua vida. Eu me considero um improvável, porque dentro da realidade humana eu poderia ser como Jeremias, eu não posso, eu não sei, mas eu preferi não viver em potes espirituais religiosos, preferi não viver em aquários, quebrei tudo e eu espero que hoje seja o seu dia. De você decidir dentro do seu coração, de não parar nas críticas, não parar nos desafios, seguir adiante. Quebrar tudo isso é o que Deus falou. Primeiro, Deus envia uma palavra carregada de coisas sobrenaturais para conectar com alguém também carregado de coisas sobrenaturais. Quando Deus enviou uma palavra sobre oração em línguas, sobre a meditação na palavra, sobre jejum, são palavras proféticas que Deus enviou para mim. Mas Deus também, por outro lado, tinha me carregado na eternidade desses ambientes, desse dom sobrenatural. Então, essa palavra profética, ela acionou tudo isso. E então, aí você ativa aquilo que Deus chamou você para fazer. Aquilo que Deus convocou você para fazer. Tá bom? Então, se torne um improvável na sua geração. Deus chamou você para abalar reinos e esse é o momento de você se levantar para abalar os seus dias. Derribar, construir, esse é o momento de Deus usar você. E eu quero orar com você agora. Nós temos logo depois outra ministração com vocês aí, mas junto com toda a igreja. E eu quero abençoar o seu chamado, abençoar o seu chamamento, abençoar a sua vocação e liberar você hoje. Dizer que é uma unção nova de Deus vindo sobre a sua vida, vindo sobre a sua casa, sobre o seu chamado, e você precisa despertar, você precisa quebrar tudo hoje, entender isso no nome bendito de Jesus. Então vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu abençoo cada homem, cada mulher aí que participa conosco nesse treinamento. Nós falamos que uma unção sobrenatural de Deus cai agora. Aqueles que não são cheios do Espírito Santo, que sejam renovados agora, no nome de Jesus. Você seja renovado, você seja ativado nos dons, que a vida espiritual, o chamamento espiritual de Deus seja ativado agora em você. Que seja quebrado esse selo da carne, que você dê uma resposta para Deus, para o seu chamamento, para as coisas que Deus tem para a sua vida, para esse chamado glorioso que Deus te conheceu antes da fundação do mundo e que Deus ministrou dentro de você. Você veio a esse mundo carregado de um chamado, de uma vocação para abalar os dias de hoje. Deus te abençoe, uma nova unção esteja caindo sobre sua vida agora. No nome bendito de Jesus, eu te abençoo. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da presença de Deus. Seja uma estação nova e que uma nova unção de Deus se apegue ao seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Uau! Muito bem, gente. Muito bem. Deus abençoe vocês. Guarde essa palavra no seu coração, provavelmente aí o pastor Ronivon vai ficar com ela, ele vai passar para vocês aí depois, vocês assistirem ela novamente e tirar mais instrução que tem dentro dela, que talvez você não pegou hoje, e ela vai ser uma chave para virar na sua vida, no nome bendito de Jesus. Que Deus te abençoe e vejo você daqui a pouco.